Está gravando, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Jailson. Muito bom dia a todos. Bom dia. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 28 de março de 2023. Estão presentes na sessão eu, conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, doutora Luciana Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Ângela Sartori. E como representante fiscal, doutor Pedro Abraham. Eu peço aos colegas, então, que se dirijam ao nosso... Eu tenho aqui como registro, desculpa, eu já ia passar, né? Eu tenho como registro de pedido de sustentação oral, no caso da Companhia Brasileira de Distribuição. A doutora Gabriela se encontra? Bom dia, me encontro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Gabriela, tudo bem? Então, Sim. nós vamos começar, então, pelo processo da Companhia Brasileira de Distribuição, né, que é ao pedido de citação oral. Então, é o processo 4148683, da relatoria da doutora Luciana. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. Eu já vou, então, fazer aqui as gravações de praxe e pedir à doutora Luciana, então, já permitir à doutora Luciana que faça a atualização do seu voto, a edição do seu voto. Doutora Luciana, já está disponível. Ok, obrigada, presidente. Ok, presidente, o voto foi lançado. À vontade, doutora Luciana, quando quiser. Ok, perfeito. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Esse aí, né, ele foi lavrado, né, ele trata da acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS devido nos termos do artigo 426-A do RICMES, né? Consta dos autos que o estabelecimento autuado é beneficiário de regime especial. A Secretaria da Fazenda concedeu um tratamento tributário, né, diferenciado ao contribuinte, autorizando a compensação do imposto devido por antecipação, né, nos termos do artigo 426-A do RICMES, com a apuração do valor, né, a título de ressarcimento, previsto no inciso 4 do artigo 269, né, do mesmo regulamento. E esse procedimento, né, de apuração, né, de ressarcimento, ele foi indeferido pelo fisco, o contribuinte apresentou pedido de revisão e esse pedido também foi indeferido. O contribuinte foi notificado desse indeferimento
para que fizesse o estorno, não houve estorno, foi notificada a efetuar o recolhimento nos termos do artigo 426A, com os acréscimos legais, e também não houve esse recolhimento. A partir daí, foi lavrado o presente aí. Então, é mais ou menos esse breve resumo, presidente. Obrigado. Doutora Gabriela. Muito obrigada. Mais uma vez, bom dia a todos os jogadores aqui presentes. Prometo ser muito breve, até porque o auto de infração já foi muito bem relatado pela relatora. Eu só quero chamar a atenção que na decisão de primeira instância já houve a redução dos juros, né, no patamar limite da Selic, nos termos da nova redação da súmula 10 desse Tribunal de Impostos e Taxas. E, além disso, que, como muito bem observado, o auto de infração, ele tem como infração o artigo 426A do RICMES, e justamente com base nessas autuações em que a empresa vinha recebendo, ela distribuiu o mandato de segurança para buscar resguardar o seu direito de não recolher antecipadamente esse tributo, por conta desse fato de A2 só estar previsto em decreto e não estar previsto na lei 6.000, na lei de São Paulo de CMS 6.374 de 89. Então, por isso, visando resguardar o seu direito daquilo que foi decidido pelo STF em sede de repercussão geral no no tema 456, para não se ver obrigada a recolher esse 426A, ela distribuiu o mandato de segurança, tem decisão favorável, juntamos, né, no nosso recurso ordinário, também juntamos nossos memoriais, que já tem trânsito e julgado dessa decisão favorável ao contribuinte. Então, além de repercussão geral que nos favorece, também tem a nosso favor trânsito e julgado que não nos obriga a recolher esse ICMS de forma antecipada. Além de já demonstrado por diversas vezes, né, que esse pedido de crédito de ressarcimento, a que tem direito para pagar esse ICMS antecipado, não foi devidamente analisado, porque foi feito com base em amostra, tem diversos problemas nessa análise desse crédito da recorrente, mas, de qualquer forma, tudo isso desembarca na cobrança pelo 426A, que não deve subsistir por conta desse trânsito em julgado. E, recentemente, por causa do trânsito em julgado também e do julgamento do 456, tivemos decisões favoráveis, tanto na segunda Câmara e todos os casos da sexta Câmara também, que são a maioria dos nossos casos, ou eles são convertidos em diligência, ou eles já estão sendo julgados para que haja o cancelamento do auto de infração. Também trouxemos acórdãos recentes nos memoriais. Então, quero chamar a atenção para esse ponto. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Obrigada. Obrigado, doutora Gabriela Lins. Uma relatora com a palavra. Ok, obrigada, presidente. Eu agradeço a participação da doutora Gabriela, parabenizo pela sustentação oral. E procedo, então, à leitura do meu voto, né? Primeiramente, né, em sede de preliminar, o contribuinte alega nulidade do lançamento de ofício por inobservância aos princípios da ampla defesa do contraditório. Regida preliminar de nulidade suscitada, já vista que o autuado teve plena oportunidade de se manifestar sobre os fatos que deram origem à atuação fiscal, tanto na fase fiscalizatória quanto ao longo do presente processo administrativo, inexistindo alegada violação aos primados constitucionais da ampla defesa do contraditório. Tampouco vislumbro que tenha havido inobservância aos demais princípios que regem a atuação da administração pública e o processo administrativo tributário. A regularidade do presente processo administrativo é inquestionável, desde que lavrado em estrita consonância com o que dispõe o artigo 142 do CTN. Os dispositivos legais apontados como infringidos ostentam comandos normativos específicos e as condutas narradas são aquelas ilícitas ao tipo infracional. De mais a mais, tem que as provas colacionadas aos autos se mostraram suficientes a suportar a acusação fiscal, e a peça acusatória está instruída com elementos probatórios capazes de demonstrar a ocorrência da mencionada conduta infracional. Ao fim, eu concluo que os preliminares levantados de nulidade levantada pelo TAR carecem de substrato apto a ensejar a nulidade do AIM. Passo, então, diretamente ao mérito. Meu voto está longo, mas eu vou tentar fazer um resumo, eu creio que não seja de dificuldade maior.
Como já dito, o contribuinte exerceu, no âmbito do procedimento administrativo próprio, o seu direito de revisão da decisão que indeferiu seu pedido de ressarcimento, apresentando pedido de reconsideração, o qual, todavia, ante a inexistência de elementos suficientes a desconstituir as conclusões fiscais, foi indeferido pelo delegado regional tributário. Inconformado, o contribuinte recorre ao presente contencioso administrativo, buscando a declaração da legitimidade do ressarcimento indeferido no procedimento administrativo fiscal, para o fim se esquivar da exigência posta no presente ainda. De plano, peço vênia para uma ressalva. Conquanto mantenho o firme entendimento de que não se inclui na competência desse tribunal, nos termos do inciso 1, artigo 93 da Lei 13.457 de 2009, a análise do mérito do aludido pedido de ressarcimento para apreciação de suposto equívoco no seu indeferimento pelo órgão competente, por amor ao debate, mas principalmente por absoluto respeito ao que esse órgão de julgamento já decidiu nos autos do AIN 4141036, curvo-me ao posicionamento dessa primeira Câmara Julgadora e examino a controvérsia posta. Só relembrando, esse foi o caso que nós julgamos há algum tempo, acho que no ano passado, né, e restou decidido que existiria mesmo a competência do tribunal para que analise pedidos de ressarcimento. Então, estou me curvando ao entendimento firmado por esta Câmara. O cerne da insurgência meritória cinge-se à contestação da metodologia empregada na análise fiscal do pedido de ressarcimento apresentado. O primeiro ponto que se põe em relevo é o argumento de que o fisco teria feito uso de presunções para, a partir da análise amostral, concluir que a integralidade das informações fornecidas pelo contribuinte conteria inconsistências. Importante se faz distinguir, primeiro, a utilização de procedimentos de amostragem para a auditoria fiscal da hipótese de apuração fiscal com base em presunção. A utilização de procedimentos de amostragem tem por objetivo proporcionar uma base suficiente à conclusão a respeito da população da qual a amostra é selecionada. Em tal caso, a inferência estatística é o procedimento que permite-se fazer afirmações sobre o todo, a partir de um subconjunto de elementos constituintes e representativos, que seria a amostra, de um universo, que seria a população. De certo que, quanto mais representativa a amostra, maior a força inferencial. Por outro lado, presunções se constituem em processo de inferência presuntiva, que conduz à conclusão da ocorrência de um fato presumido, quando se sabe da ocorrência de outro fato, que seria o indício. O indício é um fato distinto do que se quer provar, mas que com ele guarda correlação. No caso em apreço, não se trata da presunção da ocorrência de operações tributáveis a partir da ocorrência de fato indiciário, mas da circunstância em que o auditor fiscal, a partir da técnica de seleção de amostra, promoveu inferências estatísticas válidas para todo o universo de dados em análise. A título ilustrativo, me reporta a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC-TA 530, Amostragem e Auditoria, do Conselho Federal de Contabilidade, que conceitua a amostragem em auditoria como aplicação de procedimentos em menos de 100% dos itens da população relevantes para fim de auditoria, de maneira que todas as unidades da amostragem tenham a mesma chance de ser selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população. É importante ressaltar que o método de amostragem é plenamente compatível com o procedimento fiscal de apuração, mormente porque os dados de origem foram fornecidos pelo próprio contribuinte. Note-se que a amostra selecionada pelo fisco se revelou satisfatória em tamanho e suficientemente representativa no todo, na medida em que foram selecionados 5 itens de mercadorias com os maiores valores do imposto a serem ressarcidos para aquele período. Ou seja, mercadorias de maior impacto no cálculo do imposto a ser ressarcido, em termos de unidade monetária. Ademais, as informações obtidas a partir da amostra se revelaram generalizáveis para toda a população, uma vez que foi constatado que os controles do autuado se apresentavam eivados de inconsistências em 100% das mercadorias analisadas. É inegável a legitimidade da técnica de análise adotada pela autoridade fiscal. Mas a questão não se esgota nessas facetas. É importante ressaltar que as inconsistências apontadas pela autoridade fiscal não se restringiram àquelas apuradas por meio da análise amostral. E aqui eu faço um demonstrativo, em onde eu faço uma síntese dessas irregularidades apontadas pelo fisco. Primeiro, seria a existência de operações não realizadas, ou seja, operações internas em que houve a manifestação do destinatário como operação não realizada. Essas operações totalizam um valor de R$ 6.309.458,03. E houve lançamento, então, desses documentos fiscais no modelo 3, que acarretaram um aumento fictício no saldo de quantidade dessas mercadorias.
E, ao fim, a empresa chegou a emitir notas de saída desse estoque fictício para suas filiais, gerando um aumento indevido dos valores objetos do pedido de ressarcimento referente a esses produtos. Outro ponto que o fisco também aponta em relação aos saldos iniciais extraídos do arquivo magnético versus o livro de registro de inventário. Foi realizada uma análise comparativa entre as quantidades presentes nos saldos iniciais, referentes ao mês de janeiro do exercício de 2017, e aqueles lançados nos registros fiscais do registro de inventário de 31/12/2016. Para tanto, foi utilizada uma amostra que representa aproximadamente 75% do valor do saldo da base de retenção constante nos relatórios do saldo final calculado, totalizando 50 produtos. Desses, 31 produtos apresentam quantidades divergentes. 18 itens não estão presentes no registro de inventário, e apenas um item apresentaria quantidade coincidente. O outro ponto que o fisco aponta, saldos iniciais, mês corrente vezes saldos do mês anterior. Analisados os saldos finais calculados em outubro e os saldos iniciais em novembro, Doutora Luciana, eu acho que teve alguma interrupção aí na sua transmissão e nós perdemos o áudio, o seu áudio. Foi. Voltou? Poderia retornar um parágrafo, por favor? Eu acho que ficou sem a leitura, sem nós escutarmos a leitura. Tá, eu estou lendo o demonstrativo do item 53, né? Vocês chegaram a me ouvir nesse ponto? Tá, que eu digo que a questão não se esgota nessas facetas, eu falei das operações não realizadas. Né? Então, seriam operações em que a manifestação do destinatário foram operações não realizadas no total de R$ 6.309.458,03. Também é divergente entre os saldos iniciais extraídos do arquivo magnético e o livro de registro de inventário. Né? Foi feita uma comparação, uma amostra que representa 75% do valor dos saldos da base de retenção, e houve, em relação a 50 produtos, 31 itens apresentaram quantidades divergentes e 18 não estão presentes no livro de registro de inventário. Houve também uma divergência entre saldos iniciais do mês corrente e saldos finais do mês anterior. E, por fim, existem mercadorias que sequer constavam listado no registro de inventário do contribuinte. E esses itens selecionados como primeiro a nono e 13º valores de maior ressarcimento. E aqui eu aponto os itens que o fisco indicou como nessa divergência. Não se pode negar que há uma sucessão de divergências que, embora contundentes, não foram esclarecidas pelo contribuinte ao longo do processo. Muito embora se questione a metodologia de apuração utilizada pela autoridade autuante, entendo pela correção da aludida técnica fiscal, refletindo salutar prática estatística e contábil aritmética. Note-se com a autuada aduz que o fisco teria efetuado comparações de valores unitários das aquisições realizadas partindo de parâmetros que não seriam aqueles eleitos pela metodologia da portaria CAT 19 de 99, como seria o caso de comparar o valor unitário constante do documento fiscal de entrada com o valor unitário contábil do registro de inventário. E, a partir dessa argumentação, sustento que o valor unitário presente no registro de inventário não poderia ser utilizado para comparação, porque tal valor não seria aquele utilizado para a comparação da base de cálculo ou recolhimento do ICMS-ST que se busca reaver. Aí eu transcrevo, então, aqui a explicação do fisco, que elucida esses questionamentos acerca das informações postas no registro de inventário, e os exemplos que ele também trouxe para melhor compreensão da repercussão das discrepâncias apuradas. Eu vou poupá-los da leitura. Por fim, o argumento recursal de que haveria sido admitido haver direito ao crédito a ser reconhecido, né, o fisco veementemente rechaça esses argumentos. A fiscalização, abro aspas, a fiscalização em momento algum afirmou que reconhece que tais inconsistências poderiam levar, no máximo, a uma redução do valor pleiteado. Pelo contrário, a fiscalização está afirmando que os controles apresentados são totalmente falhos em 100% das amostras analisadas. À luz do que precede, o que se mostra é a incorreção dos registros das operações apresentadas pelo contribuinte e dos cálculos do valor de confronto, a revelar o cálculo do montante de imposto a ser ressarcido sem correspondência com a realidade. Conquanto, no apelo recursal, muito se tenha conjecturado acerca da suposta impossibilidade de formular justificativas para inconsistências apontadas no relatório fiscal, a viabilidade da contestação era, afinal, positiva e estava ao alcance da atividade probatória do autuado. A refutação do trabalho fiscal demandaria a demonstração da aderência dos controles de gestão do contribuinte à legislação tributária, igualmente às disposições da portaria CAT 17 de 99, que de fato não ocorreu.
Contudo, não me passa despercebido o argumento de que no julgamento de alguns recursos que o autuado aponta, que tratavam de casos similares ao presente, a 8ª Câmara deste tribunal teria decidido pela conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade autuante apontasse qual seria o valor que faria jus ao contribuinte, a título de ressarcimento, sob pena de se configurar vício de incerteza e liquidez do crédito tributário constituído. Em que pese o posicionamento do colegiado órgão de julgamento, ainda que sem efeito vinculante para esse julgamento, da minha parte, tenho que o ilícito tributário objeto do presente AIM é a falta de pagamento do imposto devido em razão da ocorrência de fatos geradores nos termos do artigo 426-A do RICMES, débito sobre o qual não há qualquer arguição acerca da liquidez e certeza. Claramente isso se dá porque os valores em questão foram declarados pelo próprio contribuinte em sua guia de substituição tributária. De certo que o indeferimento do pedido de ressarcimento do contribuinte é a circunstância que impediu a pretendida extinção do crédito tributário, mas não o ilícito tributário que ensejou a lavratura do AIM. Vale insistir, a lavratura do auto de infração não se deu pelo indeferimento do direito creditório, até mesmo porque o contribuinte foi posteriormente notificado a proceder aos estornos, e também notificado a recolher o imposto devido, e ele não efetuou o devido recolhimento. Portanto, indênis de dúvidas, a inexistência de máculas de liquidez e incerteza no crédito tributário aqui constituído. Resta caracterizada, assim, a incerteza e liquidez dos valores apurados a título de ressarcimento que o contribuinte pretendeu levar à compensação com valor devido nos termos do artigo 426-A do RICMES. Não há que se olvidar que a compensação tributária tem como pressuposto de validade crédito líquido certo em favor do sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova. Para que pudesse convalidar a compensação tributária pretendida, seria necessário que o contribuinte carreasse aos autos documentos que demonstrassem de forma inequívoca a certeza e liquidez do direito creditório alegado. Não há nos autos prova nesse sentido. Aludida a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, volto a ela. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 25 da Lei 13.457 de 2009, o órgão julgador pode determinar diligência para esclarecimento de matéria de fato. Contudo, no caso subexame, não vislumbro que a pretensão do autuado esteja fundada em elementos objetivos, a justificar a realização de diligência para esclarecimento. Em suas manifestações, no decorrer do processo, o autuado repete tantas e tantas vezes que as diferenças apontadas pelo fisco poderiam ensejar apenas uma redução do crédito pleiteado. Contudo, ele se omite de apresentar elementos probatórios nesse sentido. Resta-me consignar aquilo que eu já sabia do consabido e ressabido. O direito ao crédito do imposto não é absoluto, e o ônus da prova incumbe ao contribuinte. No caso, o que a defesa colacionou aos autos como prova não dão suporte à demonstração fática e probatória do direito reclamado. São tão somente cópias de precedentes jurisprudenciais que entendeu hábeis a impulsionar a sua tese. Então, não há elementos probatórios a demonstrar o direito ao crédito ou a que possa dar ensejo a uma realização de diligências, porque não há elementos objetivos que pudessem indicar a necessidade da realização de diligência. Na sequência do desenvolvimento recursal, aí eu já estou analisando a questão sobre a dimensão jurídica, o autuado aduz a ilegalidade e a inconstitucionalidade do artigo 426-A já teria sido reconhecida pelo Poder Judiciário. De um lado, com fulcro na tese objeto do tema 456 do STF, argumenta que, ao analisar o julgamento do recurso especial 598-677 do Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal concluiu pela impossibilidade da exigência de antecipação de recolhimento com base em ato infralegal, fixando o entendimento de que é exigida a existência de autorização legal para tanto. Lado outro, noticia que, buscando resguardar a aplicação do quanto decidido no STF, ajuizou um mandado de segurança que teria já transitado ao julgado. Então, ele diz que transitou em julgado no dia 15 de 10 de 2021, tornando definitivo o reconhecimento do direito da defendente. Então, esse é o entendimento do recurso. Ao exame da controvérsia recursal. Em primeiro lugar, há que se reconhecer que, de fato, no ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do recurso especial 598-677, tema 456 da repercussão geral. Naqueles autos se discutia, à luz dos artigos 150, parágrafo 7º, e 155, parágrafo 2º, inciso 7º e 8 da Constituição Federal, ofensa ao princípio da reserva legal, quando da cobrança antecipada de ICMS por meio de decreto relativamente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual.
Os contornos fáticos daquela lide foram bem delineados no acórdão da Corte Suprema, como se percebe do seguinte trecho. Aqui eu vou pedir permissão para ler um pequeno trecho. A repercussão geral concernente à sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, ou seja, sem substituição tributária. Ademais, é inconteste que as operações não se encontram sob o regime da substituição tributária. Vale rememorar que o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, dispõe que a lei pode atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsabilidade pelo pagamento do imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. É assegurada a imediata e preferencial restituição do valor pago caso o fato gerador não ocorra, o fato gerador presumido. E aqui eu transcrevo, então, os incisos que foram citados no acórdão do Supremo Tribunal Federal e o entendimento firmado, então, pelo plenário, né? E, ao fim, a tese. Então, vou ler apenas a tese. É a tese firmada no tema 456. A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito. E a outra parte, a substituição tributária progressiva do ICMS, reclama a previsão em lei complementar federal. Então, existem duas partes nesse tema. A primeira, que trata da antecipação sem substituição tributária, e a segunda, com substituição tributária. Para sinalizar a controvérsia posta, se faz necessário realçar, primeiramente, a dupla dimensão do conceito de antecipação tributária, já amplamente sublinhada na doutrina pátria, que foi ela que edificou a tese do tema 456 do STF. E aqui eu trago mais um trecho do acórdão, abro aspas, note-se que a doutrina de Marco Aurélio Greco encontra amparo no artigo 150, parágrafo 6 da Constituição Federal, tanto no caso de antecipação no regime normal de tributação, sem substituição, como no caso da antecipação tributária com substituição. Enfatizando a necessária distinção conceitual, Marco Aurélio Grego ensina que podem ser identificadas duas espécies de antecipação. Antecipação sem substituição, se é o caso de mera exigência feita ao próprio contribuinte, e antecipação com substituição, se a exigência, além de ser feita antecipadamente, atingir um outro sujeito de direito. Então, estou citando o mestre Marco Aurélio Grego. Seguindo, então, a orientação tributária que permeou o entendimento firmado no tema 456 do STF, tem-se que na antecipação tributária com substituição, a exigência do imposto, além de ser feita antecipadamente, atinge outro sujeito passivo. Trata-se de atribuir a determinada pessoa a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo a fato gerador praticado por outro contribuinte com o intuito objetivo de facilitar a fiscalização, e tendo como regra própria a lei complementar nos termos do que exige o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7, a linha B da Constituição. Diferentemente, a antecipação sem substituição tributária diz respeito à responsabilidade do adquirente da mercadoria e se refere ao recolhimento do ICMS pela sua própria operação. Na antecipação sem substituição tributária, não há qualquer alteração da responsabilidade pelo pagamento do imposto antecipado, que permanece com o mesmo contribuinte. Os dois institutos não se confundem. Dito isso, retornando ao caso concreto, repito que a conduta infracional narrada no AIN é clara, e aqui eu repito, e trago também o que dispõe o artigo 426-A. Isso posto, retomo a análise da arguição recursal acerca da aplicabilidade do tema para afastar a aplicação do artigo 426. A favor de sua pretensão, o recorrente aponta a decisão proferida pela 6ª Câmara deste Tribunal nos autos do AIN 4136136-2. Peço vênia para transcrever os seguintes excertos do audito do acórdão, mas não sem registrar que o quanto decidido naqueles autos não ostenta efeitos vinculantes para o presente julgamento. Então, nesse julgamento, decidiu-se que a base legal para o artigo 426 está expressamente firmada no artigo 2º, parágrafo 3A da Lei 637489. E que o mesmo vício reconhecido pela Suprema Corte em relação ao decreto gaúcho, que foi o decreto objeto da análise pelo Supremo Tribunal Federal, também acometeria, né, ao artigo 426A da legislação paulista. Respeito os fundamentos da coluna da Câmara, que a partir do cotejamento que fez entre a legislação do Estado do Rio Grande do Sul e a do Estado de São Paulo, concluiu que o tema teria pertinência e demonstraria a invalidade, né, do artigo 426. Contudo, trazendo o olhar para o contexto fático de cada caso, forma um juízo positivo de pertinência, mas negativo de violação em relação ao princípio da legalidade no caso da norma paulista. E para que não parem dúvidas, eu transcrevo mais uma vez que naquele julgamento, né, do RS 598677,
o que se tratou foi do regime, não se tratou do regime de substituição tributária, e sim do regime normal de tributação, antecipação sem substituição tributária. Então, eu destaco isso, né, isso que merece atenção, né, que houve violação ao princípio da reserva legal nesse caso. Todavia, outro é o caso da norma paulista, que versa sobre antecipação com substituição tributária. Repito aqui Marco Aurélio Greco, e digo que, a meu ver, né, com a devida velha, é essa distinção que se perde quando se apreende que o mesmo vício em relação ao decreto gaúcho padeceria, né, o decreto paulista. E, ademais, né, eu entendo, menciona-se no julgamento, né, no julgamento da Sexta Câmara, que o artigo 2º, parágrafo 3A, terceiro A, né, da Lei 6364, seria o embasamento, né, da substituição tributária. E eu digo que eu não entendo dessa forma, eu entendo que, eu traço aqui, né, transcrevo a resposta à consulta tributária 25.514, né, onde a própria consultoria tributária diz que o dispositivo, artigo 426A, teria regramento na própria lei complementar 8796, especificamente no artigo 7º. E aqui eu transcrevo toda a cadeia, né, a sustentar a exigência do recolhimento antecipado do imposto com substituição tributária, que está previsto na Constituição, em consonância com o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, desculpa, é o artigo 155 da Constituição, artigo 7º, 150 da Lei Complementar 8796, e aos artigos 8º, parágrafo 8º, item 1, e 60, inciso 1, ambos da Lei 634. E aqui eu transcrevo esses dispositivos. Veja-se que, consoante ensina Alcides José Costa, o aspecto temporal da hipótese tributária diz respeito ao momento em que ocorre o fato gerador, pois é nesse instante que a obrigação tributária nasce. E conforme dispõe o artigo 7º da Lei Complementar 8796, para efeito da exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se também como fato gerador do imposto a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Enfim, o elemento-chave para o deslize da controvérsia é que a antecipação tributária com substituição prevista no artigo 426A se amolda perfeitamente ao disposto na segunda parte do tema 456 do STF. E assim fica bem patente que a incidência do tema 456 do Supremo Tribunal não afasta a aplicabilidade das normas do artigo 426A, que tem previsão própria na Lei Complementar 8796. Ao contrário, realça a validade de tal dispositivo. Mas, malgrado todo o exposto, né, o que realmente é importante para a solução da lide é que a decisão proferida no tema 456 do STF sequer ostenta caráter impositivo ou vinculante junto aos órgãos de julgamento desse contencioso, por força do que preceitua os artigos 28 e 52 da Lei 13.457 de 2009. Mas ainda há uma questão relevante a ser analisada, já estou caminhando para o fim. O autuado, né, ele informa que buscou, né, se resguardar da aplicação do decidido no STF, juizando o mandado de segurança. Eu digo que as principais peças do processo judicial se encontram enquartadas nos autos. E também não estamos mais a falar em concomitância, já que o acórdão transitou em julgado. E nesse ponto, eu tenho que, inexistindo esclarecimentos ou complementação a serem demandados, eu entendo que não há motivos para a realização de diligência. Consta da peça judicial exordial que o contribuinte requereu, né, a concessão de liminar para que a autoridade coatora, no caso, abstesse de exigir das impetrantes a cobrança antecipada, né, do ICMS com base no artigo 426. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação civil, né, concedendo a segurança pleiteada pelo contribuinte, e eu transcrevo aqui a ementa dessa decisão. Daí pode-se inferir que a ratio decidente sufragada pelo colegiado se assentou no disposto na primeira parte do artigo 456A do STF. No meu sentido, é a apreensão, porque a imprescindibilidade de que o fato gerador, que constitui a regra matriz da incidência tributária, seja vinculado por lei, que aproxima o quanto decidido na ação judicial em questão ao teor do tema 456. Então, nesse particular, o liame da conexão seria a delimitação da coisa julgada à hipótese de antecipação sem substituição tributária. Então, a minha leitura, a leitura que eu faço da decisão, né, a leitura conjunta, né, do tema com a decisão, eu chego ao entendimento de que o desfecho judicial favorável ao autuado tratou de antecipação sem substituição tributária, hipótese diversa da antecipação com substituição, que é objeto do artigo 426 do decreto do RICMES.
Malgrado todo o exposto, o que de fato releva né, é que o acórdão realmente decidiu que não há que se falar no pagamento antecipado do ICMS exigido no termo do artigo 426 do RICMES. Então, é isso que ficou decidido. E é nesse cenário que o recorrente argumenta que a coisa julgada formada deveria ser aplicada à presente discussão, haja vista que o trânsito julgado ocorrera em 15/10/2021, ou seja, momento anterior à lavratura do presente AIM. Patente equívoco do autuado. Consoante ensina Eli Lopes Meireles, o mandado de segurança não é meio idôneo para amparar lesões de natureza pecuniária. Entretanto, sabido que, sim, no caso, houver eventuais efeitos patrimoniais, devem retroagir a data da impetração mandamental. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém firme entendimento no sentido de que os efeitos financeiros devem retroagir a data do juizamento do mandado de segurança. O posicionamento daquela corte é pela impossibilidade de atribuir reflexos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança. E aqui eu trago alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, em que o ajuizamento da ação judicial ocorreu em 26/8/2020, o trânsito em julgado favorável ao contribuinte não alcança fatos geradores que ensejaram a presente exação fiscal, as quais ocorreram em dezembro de 2017. Melhor dizendo, em que pese o AIM ter sido lavrado após a decisão judicial, os fatos geradores em apreço são anteriores ao juizamento do mandado de segurança, não estando por ele abarcados. Então, a meu ver, sobre qualquer ótica de exame, a manutenção integral da exigência fiscal objeto do AIM é medida que se impõe. O contribuinte também fala sobre o valor básico da multa, na verdade, ele nem contesta isso, né, seria a súmula 13. Em relação à taxa Selic, eu verifico que o presente lançamento abarca fatos posteriores a 1º de novembro de 2017. Então, já se aplicava a taxa Selic, então não há nenhuma alteração a ser feita. Por fim, a questão da comunicação ao Ministério Público, né, eu digo que ela não poderá ser elaborada enquanto não houver decisão final desfavorável ao contribuinte. Pedido de juntada de provas, eu coloco aqui o obstáculo, né, o limite do artigo 19, né, da Lei 13.457, que impede juntada de provas a posteriori. Como voto, doutores, eu peço desculpas aí pelo alongado do voto. Então, na verdade, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e negando-lhe provimento. Perfeito. Muito obrigado, doutora Luciana. Parabéns pelo voto. Eu vou acompanhá-la no seu voto. Talvez seja o voto mais completo que eu já vi sobre o tema. Meus parabéns. Analisou bem essa questão, né, da aplicação do tema 456, que é uma questão árida, né, uma questão difícil, né, mas a tese é essa, né, uma matéria que não é uma matéria nova no tribunal, né, já conhecida, e eu me alinho, né, com essa interpretação, inclusive a questão, né, tratou bem da questão do mandato de segurança, né, e parabéns pelo voto, realmente muito completo, eu diria que é quase um manual sobre o tema. E eu vou até guardar esse voto, né? Vou salvar ele, porque realmente a doutora abordou de forma bastante completa, né? Sem deixar nenhuma questão a látere, né? Sem deixar nenhuma questão sem apreciar isso, e o fez de uma forma bastante também objetiva, né? Que realmente a matéria é muito complexa, né? São muitos detalhes, né? Então, de fato, o voto acaba ficando extenso, né? Mas a doutora fez de forma bem objetiva e parabéns, acompanho integralmente. Doutor Eduardo. Bem, bom dia a todos, bom dia, patrona. Eu parabenizo, assim como foi pelo doutor Maluf, o excelente voto da doutora Luciana. Agora, presidente, eu me sentiria mais confortável se eu puder pedir vista. Eu quero dar uma analisada em alguns pontos, tá? Até porque eu não tenho um posicionamento ainda formado. E eu queria analisar melhor essa questão, essas outras decisões trazidas pelo patrono, o próprio mandado de segurança. Pode até ser que, ao final, eu concorde com a doutora Luciana, mas eu ainda não me sinto confortável para votar nesse sentido. Então, eu queria dar uma analisada com mais calma. Perfeito, doutor Eduardo.
Diante disso, aí eu pergunto se a doutora Ângela também gostaria de pedir vista, ou porque vai sair em vista com o doutor Eduardo, então a gente encerra os debates. Eu acho que saindo em vista com o doutor Eduardo tá bom para mim, até porque eu estou aqui só substituindo, né? Perfeito. Então... Obrigado. Maravilha. Obrigado, doutora Ângela. Então, o processo, eu peço que o doutor Eduardo solicite a vista, a doutora já registrou o voto, né? O doutor Eduardo já pediu a vista, já foi concedida a vista no processo. Então, o processo de Companhia Brasileira de Distribuição, AIN 4148683, saiu em vista para o doutor Eduardo Soares de Mello. Muito obrigado, doutora Gabriela Lins. Tenha um bom dia. Vamos passar para o próximo processo. Obrigada. Bom dia. Na nossa pauta eletrônica, no próximo processo é o comercial Felizati Eireli, AIN 4148497, de minha relatoria. O voto já se encontra registrado. E eu farei a leitura agora resumida, né, tentativa de resumi-lo. É um recurso ordinário do contribuinte. E são 4 infrações. A primeira é importação por conta e ordem, né? A segunda também é importação por conta e ordem, mas está glosando crédito, né? A terceira já trata de um crédito indevido, uma vez que a nota fiscal eletrônica que embasa a operação de venda da mercadoria foi escriturada em duplicidade no livro registro de entrada. E a quarta já também é uma outra infração também que tem a ver com o erro de escrituração, né, no livro registro de entrada. Só que aqui, nessa quarta, deixou de escriturar notas fiscais relativas à entrada de mercadoria a título de remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros. Então, são essas 4 acusações. O contribuinte ele traz algumas alegações, a alegação de nulidade, porque do AIN, né, porque deveria ter sido responsabilizada as empresas tradings, né? Alega que a questão da sujeição ativa, que o Estado de São Paulo não é o titular do direito de exigir os impostos, né, nessa matéria da importação por conta e ordem, que já é bastante conhecida também. Alega que a glosa do crédito viola e nega a validade ao princípio da não cumulatividade e alega que trouxe documentos que demonstram a correção eficaz das infrações dos itens 3 e 4. Essas infrações dos itens 3 e 4, que tem a ver com o erro na escrituração fiscal, o contribuinte ele só alega isso, ele só diz que trouxe documentos, né, que mostram que ele corrigiu esse erro de escrituração. Aí discute sobre juros, né? No caso, a sistemática da incidência dos juros sobre o imposto e a multa, né? Que deveriam ser exigidos apenas a partir do segundo mês subsequente, e pede que seja reduzida a multa a 20%, tendo em vista o seu caráter confiscatório. Eu vou ao voto, né? Primeiramente, antes de apreciar a alegação de nulidade, cumpre abordar a questão de sujeição ativa e passiva do imposto da importação da mercadoria do exterior, né? Porque essa alegação de nulidade ela se confunde, né, com essa discussão, né? Vemos que as acusações de falta de pagamento de crédito indevido em operação de importação estão claramente descritas nos demonstrativos anexos, em que consta a relação de declarações de importação, de que os autos tratam, constando clara a explicação sobre o que se trata a acusação, tal como importação por conta e ordem, ICMS não pago por meio de guia de recolhimentos especiais para o Estado de São Paulo. Assim, verifica-se que a presente atuação trata de 11 operações de importação promovidas por empresas trading situadas no estado de Alagoas e Rondônia,
cujas declarações de importação encontram-se juntadas às folhas tais e indicam expressamente terem sido realizadas na modalidade por conta e ordem, conforme segue das próprias DIs. Ocorre que o entendimento que vem se consolidando nesta Corte Administrativa, com o qual me alinho, é no sentido de entender, nos casos de importação por conta e ordem, ser devido o imposto ao Estado da situação do destinatário físico das mercadorias. Assim como no presente caso, o destinatário físico das mercadorias é a própria autuada, então o sujeito ativo da relação de direito tributária é o Estado de São Paulo. Veja esse trecho do seguinte voto, que resume bem a questão. Eu trago um trecho da Câmara Superior, já um voto de 2015, né, que trata exatamente que as empresas, a relação, né, das empresas trading companies, né, é de mera prestação de serviço. E o verdadeiro importador é o destinatário paulista. Cito aí outras decisões da Câmara Superior. De fato, as empresas trading importadoras são meras prestadoras de serviço, não havendo que se falar em relação de compra e venda entre elas e o verdadeiro importador, o estabelecimento nacional, que é o destinatário das mercadorias importadas. Assim, nesse sentido, também não se pode falar em responsabilidade pela infração cometida por parte de tais empresas trading, uma vez que delas apenas surge relação de prestação de serviços, não havendo qualquer implicação no âmbito do imposto sobre circulação de mercadorias. De fato, os dispositivos do artigo 11.1, a linha D e parágrafo 3º, ambos da Lei Complementar 8796, estabelecem claramente que o responsável pelo pagamento do imposto é o estabelecimento onde ocorrer a entrada física da mercadoria. No caso dos presentes autos, é incontroverso que as mercadorias não transitaram pelo estabelecimento das empresas trading. É incontroverso, uma vez que o desembaraço aduaneiro ocorreu no Porto de Santos e as mercadorias foram destinadas diretamente ao estabelecimento paulista, conforme consta das DIs de folhas tais e demais provas colacionadas. Portanto, não assiste qualquer razão recorrente no tocante à alegação de nulidade do AIM por suposta falta de responsabilização das empresas trading. Por outro lado, em conclusão, o ICMS na importação por conta e ordem é devido ao estado em que se localiza o real importador das mercadorias, o destinatário físico das mercadorias. Portanto, correta a acusação do item 1 do AIM. Quanto à acusação do item 2, vale dizer, o meu entendimento é o de que, quando o contribuinte deixou de recolher ao Estado de São Paulo, legítimo sujeito ativo da relação de direito tributária decorrente da operação de importação, deixou o contribuinte fazer jus ao crédito da entrada em seu estabelecimento das mercadorias referentes a tais operações de importação, vez que lastreado em ICMS não cobrado na etapa anterior. Veja esse trecho da decisão referida nos autos do processo tal, da doutora Rose Sobral, que põe concisamente a questão, então ela também é uma matéria que já é conhecida, né? Por essa razão, correta a acusação do item 2. Quanto às acusações do item 3 e 4, a recorrente limita-se a alegar que o erro foi corrigido e, portanto, não haveria mais infração. Eu trago aí o trecho do recurso, né? Primeiramente, da alegação acima referida, deduz-se a confissão do cometimento da infração. O que se discute no recurso é se houve a retratação eficaz, conforme pretende alegar a recorrente. Nada obstante, as substituições de GIAs juntadas às folhas 257 e 2002, além de terem sido levadas a cabo após o início da ação fiscal e após até a lavratura do presente AIM, elas não foram capazes de corrigir efetivamente os erros cometidos, uma vez que as infrações aqui tratadas dizem respeito a erros de escrituração dos livros fiscais, conforme bem explica a fiscalização em sua manifestação fiscal. E aí a fiscalização, então, ela explica, né, que a juntada das GIAs não pode afastar a correção das GIAs não pode afastar essa infração de erro de escrituração nos livros fiscais. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu trago aí os trecho da explicação, né? É claro e óbvio, não é isso. Então, eu digo que estão corretas as acusações dos itens 3 e 4. Não conheço da alegação de irregularidade dos juros incidentes sobre o imposto e a multa, porque supostamente deveriam ser exigidos a partir do segundo mês subsequente da lavratura, uma vez que já temos a súmula TIG 13, que diz que a atualização do valor básico da multa, nos termos do parágrafo 9, artigo 85 da Lei 6374, é regular, é legítima e regular. Então, quanto à pretensão de redução da multa, tendo em vista a suposta lesão ao princípio do não confisco, esta colega da primeira Câmara Julgadora vem firmando entendimento com o qual me alinho, no sentido de que não é mais o caso de conhecimento de alegações desse naipe, tendo em vista o limite objetivo imposto a este órgão de julgamento pelo artigo 28 da Lei 13.457. Então, ante exposto, eu conheço parcialmente e nego provimento ao recurso ordinário do contribuinte. É como voto, doutora Luciana.
Obrigada, presidente. Parabenizo pelo voto, né? Essa questão da importação por conta e ordem já é uma matéria consolidada aqui no tribunal, né? O imposto é emitido devido ao Estado que realiza que se localiza, né, o real importador das mercadorias, ou seja, o destinatário físico. Em relação à glosa do crédito, realmente o imposto não foi pago ao verdadeiro sujeito ativo da relação, né? Em relação às supostas substituições de dia, né, até mesmo por coerência lógica, né, não tem como dizer que a substituição de dia pode corrigir uma infração de erro de escrituração nos livros fiscais. Então, foi muito bem colocado pelo doutor, né, não se configurou denúncia espontânea, nem poderia nesse caso, porque é uma incoerência lógica. Então, acompanho integralmente seu voto e lhe parabenizo. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Eu também acompanho integralmente o voto do relator, né, e concordo, deixo registrado que as tradings, elas não têm qualquer responsabilidade, como colocado no voto, qualquer implicação no âmbito do ICMS. Eu digo isso porque eu vi, outro dia, eu soube de autuação fiscal envolvendo o trade como responsabilidade solidária. Isso é um completo absurdo. A trade, ela, como colocado nesse voto, é uma mera prestadora de serviço. É uma singela intermediária, né? Conforme já ficou sedimentada a decisão do STF, quem tem interesse real no negócio jurídico entabulado é o destinatário físico, né? A gente tem o tema já fixado, diretriz fixada pelo STF. Então, acho que isso ficou bem claro e, para mim, o assunto, né, o tema, ele já está pacificado. Então, eu acompanho integralmente o voto do presidente dessa Câmara. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Ângela. Em se tratando de operação conta e ordem, eu acompanho o voto também. Muito bem, temos um consenso, mas vamos ouvir, então, a representação fiscal. Doutor Pedro. Pois não, senhor presidente, obrigado. Perfeito voto. Está suficientemente comprovado que real importador é o estabelecimento paulista, é autuada, desembaraço da mercadoria no Porto de Santos, então não há que se falar em outro estado que não o estado de São Paulo como sujeito ativo da obrigação tributária. E, além disso, muito bem analisada a questão da suposta denúncia espontânea, também comprovado que o que ele trouxe não é característico de denúncia espontânea, principalmente pelo fato de ele ter feito alguns procedimentos após o início da ação fiscal. Então, perfeito voto, estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Então, eu vou encerrar os debates aqui e pedir aos colegas que marquem a presença para votação. O voto já se encontra registrado pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. Vamos iniciar a votação. A votação encerrada, o processo de comercial Felizati Eireli, AIM 4148497, teve o seu recurso ordinário, conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Vamos passar ao próximo processo, né? Processo de Alco Ferreira S.A. AIM 4148626. Também de minha relatoria. Esse é um caso até mais simples, né? Porque o contribuinte traz no recurso ordinário apenas a discussão sobre a suposta excessividade da cobrança da multa, né? Alegando que há ofensa ao princípio do não confisco, princípio constitucional do não confisco. Então, assim, o contribuinte ele fica nessa, concentra seu recurso ordinário apenas nessa alegação. É um recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM
que trata de acusação de emitiu notas fiscais com declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Eu, então, ataco essa questão da confiscatoriedade, dizendo que, quanto à inconstitucionalidade da multa, em razão da afronta ao princípio constitucional do não confisco, essa colenda da primeira Câmara Julgadora vem firmando sua jurisprudência no sentido de não conhecer de alegações desse naipe, tendo em vista o disposto no artigo 28 da Lei 13.457. Ademais, verifica-se que a multa cobrada no presente aí encontra-se capitulada em dispositivo válido vigente e eficaz no artigo 85.4b, combinado com o parágrafo 1º, 9º e 10º da Lei 6374, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou mesmo em qualquer irregularidade da aplicação da multa no presente caso. Eu transcrevo aí essa linha B, né? Emissão de documento fiscal que conseguindo declaração falta contra o estabelecimento de destino da mercadoria, né? E aí é aplicada multa de 30% do valor da operação. Por fim, ainda que assim não fosse, entendo que o princípio constitucional do não confisco não se aplica à multa, que não se confunde com tributo, uma vez que constitui sanção de ato ilícito. Destarte, não conheço da alegação de inconstitucionalidade da multa em razão de supostamente afrontar o princípio do não confisco. Verifica-se que as folhas tais, a representação fiscal apresenta petição em que informa que o presente processo envolve lançamento de crédito tributário, que inclui fatos anteriores a 1º de novembro de 2017, requerendo a aplicação da súmula 10 para limitar índice de juros de mora previsto no artigo tal à taxa Selic, incidente nos tributos federais, reduzindo tanto os juros de mora quanto a atualização do valor básico da multa exigidos no AI inicial. Com razão, a representação fiscal, conforme se verifica do DDF de folhas tais, o crédito tributário cobrado no presente aí envolveu a cobrança de juros com termo inicial em 1/7/2017 a 1/11/2017, de modo que a aplicação da súmula TIT 10 em sua nova redação é a medida que se impõe ao presente caso. Por tais razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento, tão somente para aplicar o quanto disposto na súmula TIT 10 revisada ao presente caso. Então, esse é o caso. Doutora Luciana. Senhor presidente, acompanho integralmente ao voto, né, no conhecimento da alegação de inconstitucionalidade para afrontar ao não confisco, e também a aplicação lá da súmula 10, né? Então, acompanho totalmente o voto. Parabenizo mais uma vez. Obrigado, doutor Eduardo. Parabenizo o voto do Dr. Maluf, bem objetivo, bem claro, acompanho integralmente. Obrigado, doutora Ângela. Eu acompanho também integralmente. Obrigado, doutor Pedro. Estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado. Então, encerrando os debates e pedindo aos colegas que marquem a sua presença para o quórum de votação. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Álcool Ferreira S.A., a em 4148.626, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido, em decisão unânime. Então, encerrando a votação, encerrando esse julgamento, esse foi o nosso último julgamento do dia, né? Como é de praxe, eu vou passar a palavra para cada um, mas eu gostaria, para fazer suas considerações finais, mas eu gostaria de pedir que, após o encerramento da sessão, da gravação da sessão, eu queria dar uma palavrinha, gostaria de pedir que todos ficassem aí, só uma palavra rápida. Então, eu agradeço a todos a presença na sessão de hoje,
E nos vemos, então, numa próxima sessão. Obrigado, doutora Ângela. Seja sempre bem-vinda. E vou passar a palavra para cada um. Doutora Luciana. Presidente, também agradeço a todos, parabenizo pela condução dos trabalhos, pelos votos, agradeço a participação do doutor Eduardo, da doutora Ângela, seja sempre muito bem-vinda, doutor Leal, sempre representando aqui a Fazenda Pública, doutor Jailson, né, que está sempre nos assessorando, né, muito obrigada, Jailson, pelo seu trabalho, e desejo a todos aí uma excelente semana. Perfeitamente. Sempre temos que nos lembrar dos colegas que nos assessoram aqui, doutor Jailson, doutor Oswaldo e o doutor Hélio, né? De vez em quando está aqui, né, para resolver os probleminhas aqui. Né? Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Gostaria de agradecer mais uma oportunidade de estar com os colegas do Maluf, Luciana, né, sempre elaborando excelentes votos, a doutora Ângela, sempre bem-vinda, o doutor Pedro, que já é eminência par da representação fiscal na Secretaria da Fazenda, e desejar também a todos uma excelente semana, agradecendo também ao Oswaldo, ao Jailson e ao Hélio, né? Qualquer problema que você tenha, o Hélio te ajuda, sempre com prazer. É verdade. Excelente servidor público. Obrigada, pessoal. Também quero agradecer e agradecer pela recepção de vocês e dizer que estou sempre disponível quando vocês precisarem. Uma boa semana para todos. Obrigado, doutora Ângela Sartori. Um abraço, boa semana. Doutor Pedro, encerrando as nossas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Sempre um prazer trabalhar com os colegas, condução serena, tranquila, oportunizando aí a palavra a todos. Eu não tive a oportunidade porque o doutor Eduardo pediu vista, mas eu gostaria de parabenizar a doutora Luciana pelo excelente voto que ela apresentou nessa sessão. Nessa sessão, o voto praticamente esgotou a matéria com relação a esse tema do 426 e principalmente pontuando a diferença em termos jurídicos dessa decisão do STF com relação ao que não se aplica no Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que o doutor Eduardo vai analisar a matéria da melhor forma possível e vai concordar com a doutora Luciana. Então, obrigado a todos. Doutora Ângela, volte sempre. É um prazer tê-la conosco. E nos encontramos terça-feira. Boa semana a todos. Muito obrigado. Boa semana, pessoal. Tchau, grande prazer. Um abraço. Um abraço, até mais. Muito obrigado. Acho que teve uma pequena instabilidade aqui, né? Eu não sei se está gravado.